Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai iniciar o trabalho com o nosso volume 2, do nosso material Estudo em Casa. E hoje nós estudaremos, a nossa atividade de hoje ela vai estar voltada para o D23, cuja habilidade é identificar os níveis de linguagem ou as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor. Então, para a gente compreender essa habilidade, a gente precisa conhecer mais sobre um assunto que está totalmente voltado para ela, que são as variações linguísticas. Então, quando eu falo de variações linguísticas, variações, a gente já pensa em variedades, em mudanças linguísticas da língua. A nossa língua, no caso, a nossa língua portuguesa. Então, inicialmente, eu trago para vocês a seguinte informação. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos. Essas variações elas não surgem do nada, existem vários aspectos que vêm interferir para que essas variações ocorram na língua, que são os aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Então, aqui a gente tem uma tira do Chico Bento, e aí a gente vai ver como é que acontece, né, a interação entre esses dois personagens, a conversa entre eles dois. Então, ele fala o seguinte: eu aqui não posso nem pensar nisso. Quem me dera? Quem me dera? Aí ele fala: eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí, vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, nas falas do Chico Bento e do seu primo Zé Lelé, nós notamos muito essa questão dos traços do regionalismo. Então, na fala deles, a gente percebe, né, que é uma linguagem assim, característica de pessoas que vivem no campo, numa área rural, muitas vezes não tiveram acesso ao estudo, à escola, então o nível cultural, teoricamente, faz com que, né, a questão, o fato de não ter estudado, ou de ter estudado pouco, faz com que ele use essas palavras, ele se comunique, se expresse desta forma. Tipos e exemplos de variações linguísticas. Então, eu trago para cá alguns tipos de variações linguísticas. Ali na tira anterior, a gente viu a questão do regionalismo. Então, vamos lá. Variação geográfica. A variação geográfica ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, também chamada de regionalismo. Então, nós falamos a língua portuguesa, em Portugal também fala-se a língua portuguesa. Porém, há uma diferença no que diz respeito à questão dialetal, a forma de se expressar em algumas palavras do português do Brasil para o português de Portugal. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Exemplo de regionalismo. Por exemplo, no Brasil, nós chamamos o aparelho telefônico de celular. No português de Portugal, telemóvel. Nós chamamos esse transporte de ônibus. Em Portugal, autocarro. No Brasil, no português do Brasil, a gente conhece por trem, que não tem mais nada a ver, esse acento aí ele já caiu em desuso, ele nem existe mais. No português de Portugal, o nosso trem é chamado de comboio. Então,
há uma variação de uma região para outra. Isso acontece a nível de Brasil e Portugal, como vai acontecer também dentro do próprio Brasil, de uma região para outra região, de um estado para o outro. Algumas palavras a gente pode estar chamando diferente do outro estado, da outra região vai conhecer. Por exemplo, a gente tem muito claro, por exemplo, a macaxeira. Nossa macaxeira, em outros estados eles chamam de mandioca, de aipim. A nossa tangerina existem estados aí que chamam de mexerica. Então, essa questão do regionalismo. Nós temos a variação histórica ou diacrônica, ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. A mudança que houve no português. Então, o rapaz aqui, né, que está segurando aqui a prancha, ele diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, ele fala termos como, por exemplo, elípticos. Pegá-la-emos que são formas desse português mais medieval, que é um pouco diferente do português atual, que são formas que caíram em desuso, que a gente não usa mais atualmente no nosso português. Variação social ou diastrática é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como a conversa entre um orador jurídico e um orador de rua. Então, há uma disparidade bem grande na comunicação dessas duas pessoas. Então, alguém precisa se adequar ao nível de comunicação do outro. Exemplo desse tipo de variação são os socioleicos. Exemplo de socioleico. O médico conversando com o paciente. De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, a linguagem que o médico usa para com o paciente, a gente percebe que é uma linguagem técnica. Então, essa linguagem técnica, nem sempre ela é entendida pelos seus pacientes. Então, os médicos também precisam ter essa sensibilidade, né, de quando está se comunicando com o paciente, para usar também uma linguagem mais acessível para que haja compreensão, para que haja comunicação. Né? Aí nós temos uma variação situacional ou diafásica, ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por um determinado grupo social. Aí a gente tem um exemplo de gíria. Por exemplo, fulano levou um cano. Então, o que é levar o cano? Levar um cano é você esperar alguém em vão. Aí aqui a gente também tem os sinais, as pessoas fazendo alguns gestos, como vem mostrando aí na legenda. E vem dizendo também que na língua brasileira de sinais, nas libras, também tem as suas gírias. Nós temos as gírias por meio da nossa linguagem oral, mas também na língua de sinais também eles têm as gírias deles. E essa questão da gíria, ela é muito usada pelos jovens. Então, os jovens também precisam ter a sensibilidade, muitas vezes, na comunicação com o adulto, né? Quando é que vai usar a gíria ou não. Esses termos mais específicos, ele é mais adequado para determinados grupos da mesma faixa etária. Como a gíria, por exemplo, os jovens vão entender muito bem quando se fala de gíria. Um adulto, muitas vezes, ele pode se sentir excluído do processo de comunicação, pois pode não entender o que está sendo conversado, o que está sendo falado naquele momento. E, por fim, a gente traz um pouco sobre linguagem formal e informal. Quanto ao nível de fala, podemos considerar dois padrões de linguagem, a linguagem formal e informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial.
A linguagem coloquial, gente, é aquela espontânea, dinâmica, despretensiosa. Então, na linguagem coloquial, eu não preciso estar preocupada se estou falando as palavras adequadamente, se falei certo, se falei errado, ok? É uma linguagem despretensiosa, a gente fala espontaneamente, né? É uma linguagem, a linguagem informal ou coloquial, ela é muito usada nas conversas entre familiares, entre colegas, certo? Então ela não exige o conhecimento da norma. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, a linguagem escrita, ou organizamos nossa fala numa palestra. Então, se eu vou me comunicar, por exemplo, eu vou dar uma palestra, eu vou me apresentar no congresso, num seminário, eu vou falar para pessoas que têm um nível cultural elevado, aí eu preciso adequar a minha fala ou mesmo a minha escrita, né, para uma linguagem mais formal, uma linguagem mais elaborada, uma linguagem de acordo com a gramática da língua portuguesa. Ok, galerinha? Então, esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês. Um cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Bye!